Scarlett e o assalto ao Museu de Roma. Dizem que uma carruagem em chamas assombra a cidade de Roma a cada noite de 7 de janeiro. Nenhum cocheiro a conduz, porque ninguém a conduz. A carruagem fantasma corta as ruas desgovernada, incendiando de terror os lugares por onde passa e deixando o eco das rodas diabólicas e de todo o seu poder de aterrorizar aquela cidade. Todos aqueles que tiveram essa visão macabra morreram dentro de poucos meses e logo em Roma se espalhou a crença de que a aparição do fantasma era um sombrio presságio de morte. Até hoje, os romanos preferem não passar por essa área nessa data. O 7 de janeiro, para eles, é considerado um dia maldito. Entretanto, nossa história começa um dia antes e em outra cidade. Em uma tarde ensolarada de 6 de janeiro, em Veneza, uma gôndola deslizava pelas águas tranquilas dos canais, cortando o rio com graça e elegância. No interior, havia uma mulher enigmática. Seus cabelos escuros sobre os ombros, irradiando a imagem de uma deusa navegando pelos canais de Veneza. A gôndola avança com os sons da cidade, o bater dos remos na água, o murmúrio das conversas nas ruas e o canto de pássaros marítimos se misturando através dos canais. Em volta, algumas pessoas murmuram elogios em italiano e outros simplesmente observam em silêncio a elegância daquela mulher na gôndola. E por um breve momento, Veneza parece mergulhada em um devaneio. Quem seria essa mulher? A encarnação da beleza, da arte, o próprio amor encarnado? Enquanto isso, a charmosa embarcação vai sumindo no horizonte, levando aquela mulher para sempre uma desconhecida. A deusa da gôndola é Scarlett Voulet, a rainha das ladras, e seus talentos vão muito além de simplesmente roubar. Ela é uma mestra na arte do planejamento meticuloso e na execução perfeita de seus golpes ousados. Deveria estar em Roma, mas quem resiste a Veneza? Scarlett tinha uma verdadeira fascinação por essa cidade, mais do que pelas ilhas e lagoas, pelos segredos assustadores que elas escondiam, como por exemplo o fantasma de Fosco Loredan, que segundo contavam os habitantes locais, costumava aparecer segurando a cabeça de uma mulher que foi assassinada por ele mesmo, além do antigo hospital abandonado de Povélia, um lugar sinistro e perturbador. Entretanto, o seu passeio visava outro objetivo, pensou ela, descendo da gôndola e se dirigindo até um brechó de roupas antigas e perucas. Não é de se estranhar que Scarlett fosse considerada uma mulher excêntrica. Ela desembarcou na Itália, decidida a roubar um museu. E claro, além de uma paixão um tanto sombria por histórias de terror e por lendas urbanas. E por mais que ela se encantasse com as lendas urbanas de Veneza, a sua favorita absoluta na Itália estava em Roma. A lenda da carruagem em chamas, e essa lenda era sobre 2 caixas de ouro escondidas sob a cama de um papa e roubadas por uma senhora chamada Olímpia. Contam que ela tinha tirado de debaixo da cama do papa 2 caixas cheias de ouro e levou com ela. Na noite de 7 de janeiro de 1655, o Papa Inocêncio X morreu e muitas das pessoas que se encontravam no lugar juraram ter visto a carruagem de Dona Olímpia sair em chamas da residência papal, na Piazza Navona, cheia de todas as riquezas, e além disso, seguiu em alta velocidade pelas ruas, aterrorizando os transeuntes, para então terminar afundando no rio Tibre, com sua carga de ouro e joias. Em outra versão da lenda, a carruagem era engolida por demônios em um abismo que levava diretamente ao inferno. Scarlett ria da crença do povo romano nessas histórias. Por mais que a encantasse, ela sabia que, na realidade, Dona Olímpia havia morrido na época da peste, em 1657. Mas fato é que muitas pessoas nos séculos seguintes continuavam a afirmar ter visto a carruagem incendiária na noite de 7 de janeiro. Scarlett ria consigo mesma ao lembrar dessas coisas, quando ela entrava no avião partindo diretamente para Roma, às vésperas desse dia, tido como fatídico, em busca do artefato do signo de Gêmeos, as gêmeas de Mercúrio. Quando o sol nasceu naquele dia 7, Scarlett encontrava-se em um quarto de hotel, mergulhada na planta do museu que guardava o tesouro que ela estava disposta a roubar, absorvendo cada detalhe com uma atenção impecável. A mente ágil
tecendo intrincadas possibilidades e interpretações frente ao que poderia acontecer nas próximas horas. Mas a sua paixão ia muito além de simplesmente ler e estudar plano de roubo. Ela era uma ladra, certo? Mas não qualquer ladra. Afiada e perspicaz, Scarlett era capaz de penetrar nas camadas mais profundas de qualquer sistema, encontrando soluções onde outros só veriam obstáculos. Traçava os detalhes mais intricados de cada roubo, antecipando cada movimento e contra-ataque com precisão implacável. Seus planos eram elaborados como uma obra de arte, cada peça encaixando-se perfeitamente para criar um resultado final impressionante e impecável. As suas habilidades não se limitavam apenas a planejamento. Era uma atriz consumada, capaz de se transformar em uma infinidade de personas e disfarces para se infiltrar onde ninguém mais ousaria. Para isso, contava com trajes tão versáteis quanto a sua própria imaginação, permitindo-lhe deslizar pelos corredores dos palácios reais, de bancos, de museus ou de se misturar nas multidões mais densas das ruas, sem levantar nenhuma suspeita. Quando chegasse o momento de agir, sem nenhuma dúvida, ela seria uma força imparável, movendo-se com graciosidade e determinação, através de quaisquer obstáculos ou desafios. De fato, quando a noite caiu e chegou o momento de invadir o museu, seus movimentos foram precisos e calculados, a destreza rivalizando com a de um acrobata treinado. Nada escapava aos seus olhos atentos e nada ficaria entre ela e seu objetivo final. Ela conseguiu entrar furtivamente no museu, desarmar os sistemas de segurança e roubar uma dupla valiosa de artefatos antigos. Sem grandes contratempos, Scarlett encontrou as duas estátuas de ouro representando o signo de Gêmeos, ou seja, as gêmeas de Mercúrio. Eram duas estátuas majestosas, de ouro maciço. Cada estátua capturava a essência da dualidade e da versatilidade que define os geminianos, exibindo características que refletiam a personalidade vibrante desse signo. A primeira estátua retratava duas figuras gêmeas, entrelaçadas em um abraço fraternal, mas com expressão de curiosidade travessa e um sorriso brincalhão. As feições eram esculpidas com detalhes impressionantes, mostrando olhos brilhantes cheios de vivacidade e inteligência, enquanto sorrisos leves sugeriam eterna juventude. Já a segunda estátua era ainda mais dinâmica, retratando os gêmeos em uma cena de movimento constante e mudança. Uma figura está levantando uma pluma em uma mão, enquanto segura um livro na outra, simbolizando a busca contínua pelo conhecimento e a comunicação eloquente que caracteriza os geminianos. Ambas as estátuas estavam em pé sobre uma base adornada com símbolos do zodíaco, e ao redor delas dançavam formas estilizadas de borboletas e pássaros, representando a liberdade e a transformação que são tão importantes para os nativos desses signos. Eram como uma celebração da diversidade e da individualidade que fazem de cada geminiano uma estrela única no firmamento. E tão impactante foi para Scarlett a visão dessas duas obras de arte que, de pura fascinação, ela atrasou a saída do museu. E ao fazer isso, a guarda encarregada da segurança ganhou tempo, e agora ela teria de enfrentar o desafio de escapar ilesa, com o tesouro roubado em mãos. E foi aí que entrou a segunda parte do seu plano, meticulosamente elaborado. Scarlett, a rainha das ladras, tinha uma crença inflexível de que o crime só não é perfeito porque os planos não o são. Ou seja, mais do que planejar perfeitamente um roubo, o plano de fuga merecia ser tratado da mesma forma e com o mesmo cuidado. Nesse momento, dadas as circunstâncias, ela precisaria mais do que nunca provar sua teoria. Como não por acaso era chamada a Rainha das Ladras, Scarlett, disfarçada como uma nobre romana, dirigiu-se até uma carruagem antiga que ela havia alugado horas antes e tratou de ocultar as duas estátuas recém-roubadas sob pesadas camadas dos tecidos da roupa de época. Entretanto, para despistar os guardas italianos e garantir uma fuga segura, ela precisava um pouco mais do que isso. Precisava de um plano genial. Apesar de sua paixão por histórias de terror, ela estava longe de se assustar ou de se sentir intimidada pelo desconhecido. Pelo contrário, ela abraçava o mistério com uma curiosidade inflexível, sempre ansiosa para desvendar os segredos do oculto, inclusive tirando vantagem deles. E é então que entra a ideia audaciosa: se disfarçar como Dona Olímpia, a personagem da lenda urbana mais assustadora de Roma, e fez isso
uma roupa elaborada, uma peruca imponente e uma atitude de confiança inabalável, esperando criar confusão e distração suficientes para escapar sem que ninguém ousasse cruzar seu caminho. Enquanto atravessava os corredores escuros do museu, era seguido pelo olhar perplexo dos guardas. E não poderia ser diferente. Ela emergiu de repente da escuridão, transformada em uma versão caricata de Dona Olímpia, agitando um leque e proferindo palavras de comando com um sotaque exagerado em italiano e lançando olhares de desdéns para os guardas italianos, que observavam sem se aproximar. A estratégia funcionou surpreendentemente bem. Eles ficaram completamente perplexos diante da visão inesperada de Dona Olímpia, uma figura poderosa e temida na história italiana. E hesitando por um momento crucial, assistiram Scarlett atravessar a rua, tomar a carruagem antiga, dar partida e sair ganhando velocidade, desaparecendo nas sombras antes que qualquer alarme pudesse ser soado. E acreditem, ela escapou com sucesso, levando consigo o tesouro roubado, enquanto as ruas de Roma permaneciam em silêncio, inconscientes do espetáculo teatral que tinha acabado de acontecer sob seus narizes. Tal como Olímpia, com as 2 caixas de ouro, Scarlett partiu com as 2 estátuas de puro ouro maciço e, segurando uma em cada mão, em posição de triunfo, não resistiu e, se inclinando para fora da carruagem, lançou risadas diabólicas que ecoaram pela noite, enquanto a carruagem sumia na poeira das ruas. Ela pode ter roubado o Museu de Roma, mas sua fuga habilidosa e audaciosa com que ela fez tudo se tornaria parte da lenda e do folclore da cidade eterna. Quanto a Dona Olímpia, a poderosa cunhada do Papa Inocêncio X, tem uma curiosidade sobre ela. Ela nasceu em 26 de maio de 1591, portanto, era uma geminiana, com todas as características próprias desse signo. Dona Olímpia Maidalchini realmente existiu. Foi uma figura intrigante na história italiana do século XVII e exerceu influência significativa sobre ele. Era conhecida por sua inteligência afiada, ambição implacável e habilidade política. Dona Olímpia, portanto, era uma mulher que não temia desafiar convenções sociais e lutar por poder e por prestígio. Não à toa, era um ícone para Scarlett e inspirou o plano de fuga no Museu de Roma. Em algum ponto bem longe do museu, Scarlett desembarcou da carruagem e, apressadamente, tratou de incendiá-la e empurrá-la por uma ladeira, de modo que quem a visse descendo, desgovernada e em chamas, imediatamente associaria à data 7 de janeiro e às crenças macabras associadas a esse dia. Enquanto isso, ela saiu tranquilamente e voltou para o hotel, onde pela segunda vez pôde apreciar as 2 estátuas de gêmeos, as gêmeas de Mercúrio, e somente nesse instante deu-se conta de uma coisa que ainda não havia percebido. No contexto astrológico, Mercúrio representa comunicação, intelectualidade, curiosidade e agilidade mental, ou seja, são características que refletem a natureza ágil e eloquente das pessoas do signo de Gêmeos. A geminiana favorita de Scarlett, sem dúvida, era Dona Olímpia. Tinha verdadeira veneração por essa personagem do terror italiano. E, de certa forma, foi para render-lhe uma secreta homenagem, que ela comprou trajes de época e uma peruca idênticos aos que ela usava. Era fundamental fazer isso ainda em Veneza, para que não se levantasse suspeitas depois que ela chegasse em Roma. E assim, a Rainha das Ladras continuará sua jornada implacável, deixando um rastro de mistério e admiração por onde passa. Mais do que uma simples ladra, ela é uma lenda viva, uma força da natureza que não pode ser contida. Por isso mesmo é que ela já planeja a próxima viagem. No próximo episódio da saga de Scarlett e Voulet, vamos viajar para o Egito em busca do artefato de Câncer. Uau, vai ser o meu signo. Eu espero contar com a companhia de vocês, como a gente tem viajado até aqui. Bom, gente, a história de hoje está contada. Muito obrigada pela companhia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa like, comenta alguma coisa que ajuda muito o nosso canal e custa pouquinho, né? Pois bem, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo, em especial para o pessoal do signo de Gêmeos, que é uma galera muito legal mesmo, que eu adoro, sou suspeita para falar. E por falar em signo,
Deixem o signo de vocês nos comentários, assim a gente fica se conhecendo melhor. O meu é Câncer, como eu já falei uma vez, e eu fico sabendo mais um pouco sobre vocês. Então, é isso. Missão cumprida, um abraço enorme para todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!